Olá! Falar de impostos é complicado e desagradável. A gente sempre paga, sem saber exatamente quanto nem para quem. E o pior, nós não temos o menor controle de como o dinheiro é usado pelos governantes. Neste Agenda Econômica, cutucamos o leão para destrinchar o complexo e confuso sistema tributário brasileiro. Nosso convidado é o economista Rodrigo Orair, um dos diretores da Instituição Fiscal Independente. Bem-vindo ao Agenda Econômica, Rodrigo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Espero ajudar a destrinchar esse complexo sistema tributário brasileiro. Então, antes da gente começar a nossa conversa, nós vamos chamar uma reportagem que preparamos, mostrando um pouquinho para o nosso telespectador, para a gente ter uma ideia de como é esse sistema. Vamos ver. Alimentos, produtos de higiene e limpeza, uso de água e luz, pagamento de serviços, deslocamento no trânsito. Em todas as nossas atividades, pagamos impostos. Os mais conhecidos são o Imposto de Renda, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a contribuição para o INSS, o Imposto sobre Serviços, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e o IPVA. Existem no Brasil mais de 80 tipos diferentes de contribuições, taxas, fundos e programas cobrados pelos governos federal, estadual e municipal. Mudam os nomes, mas é tudo imposto. Somos obrigados a pagar. A arrecadação tributária está em torno de 32% do Produto Interno Bruto. Ano passado, esse montante foi de quase 2 trilhões de reais. Rodrigo, duas questões. Muito imposto e uma arrecadação que é um percentual alto do PIB. Vamos começar por aí, então. A gente tem aí mais de 80, um dos levantamentos que eu vi, são 85 tipos diferentes de impostos. Vou chamar tudo de imposto, já que a gente é obrigado mesmo a pagar, não tem alternativa. É assim no mundo inteiro ou é só no Brasil e por quê? Primeiro, o quanto. Tá? A carga tributária brasileira é mais ou menos 32% do PIB, ou seja, do total do produto. Todo ano, 1/3 praticamente é imposto no Brasil, é tributo. É alto? É baixo? Vamos ver como é nos outros países. Para países latino-americanos é alto. Para os países desenvolvidos é baixo. Tá? Só uma comparação, você tem a OCDE, que é a Organização da Cooperação Econômica, que são grupos de países desenvolvidos, em que tem lá a Alemanha, Dinamarca, onde, teoricamente, nós nos encontramos, né? A gente já está queremos estar, tá? Desejamos estar, onde a gente almeja estar. Lá também está países como México e Chile. Em média, nesses países, é 34% a carga tributária, em proporção do PIB, então, os tributos em proporção do PIB. A nossa é um pouquinho menor do que a média, quer dizer, a gente, comparado com eles, nós estamos na média. Não é nem alto, nem baixo comparados com eles. O que é mais preocupante é que a gente tributa de uma maneira muito ruim, complexa, com inúmeros tributos, é complicada, é ruim para o empresário, é regressiva, onera muito o pobre e menos o rico. Então, acho que mais preocupante do que o seu nível, que sim é alto, é a sua composição, a sua qualidade. Ela é ineficiente e ela é inequitativa. Nós tributamos muito mal, tá? Essa que é a grande questão. Então, vamos começar uma comparação aí. México e Chile estão, né? Chile na América do Sul, México na América Central, mas são latinos. Estão na OCDE. Eles estão mais para 32% ou mais para 34%? Eles estão mais para 20%. Para 20%? Sim. Sim. E aí vamos uma outra questão. A Dinamarca vai estar mais para 40%. Qualidade da tributação, ainda então comparando com México e Chile, como é que é? Eles são mais complexos do que nós, eles são mais equitativos do que nós, depois a gente entra no Brasil, mas vamos saber em que mundo a gente está. Vamos pegar o Chile. Chile, o sistema tributário é muito mais simples do que o do brasileiro. Existem poucos exemplos de um sistema tributário tão complexo como o nosso, tá? Pouquíssimos exemplos. Eles tributam menos, é verdade, tributam melhor e de maneira mais progressiva do que a gente. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco dessa complexidade e dessa, mais do que complexidade, dessa complicação do sistema tributário brasileiro. Qual é a grande complicação nossa? Vamos dividir o sistema, quer dizer, ele tem várias partes, tá? Então vamos dividir ele em 3 principais partes, só para organizar a discussão, depois a gente trata de outros. Tá.
A primeira é a tributação sobre bens e serviços. O que é? É esse tributo que está embutido no preço das coisas. Quando eu vou no supermercado, tá? Eu vou comprar um sabão em pó, etc., ali eu estou pagando um imposto. Esse é o imposto que incide sobre bens e serviços. O segundo grupo importante é aquele que incide sobre a folha de salário, tá? Que é a folha de salário do empregador. O terceiro é a chamada tributação direta, que incide sobre a renda ou o patrimônio das pessoas físicas, tá? Ou das empresas. Tá. Podemos falar de cada um deles. Vamos começar então sobre o tributo sobre bens e serviços. Como que é nos países desenvolvidos? Normalmente, nas melhores práticas, você tem um imposto, que é o chamado imposto sobre valor adicionado. Ele não é cumulativo. O que você quer dizer cumulativo? É que quando eu sou empresário, eu vou produzir um terno, eu compro malha, tá? Eu compro pano, eu compro tecido, eu compro os insumos, né? Que eu preciso. Em cima desses insumos, eu vou colocar trabalho, etc., e vou produzir um produto que eu vou vender de maneira mais cara. Num sistema moderno, todos os impostos que eu paguei nos insumos, eu consigo ter um crédito e passar para frente, de maneira que eu não onero as etapas da produção. Quem vai pagar o tributo é só o consumidor final. O nosso, a gente não consegue fazer isso, porque ele tem a chamada cumulatividade. O que é isso? Ele vai incidindo imposto sobre imposto em cadeia. Esse é o primeiro problema. É que o empresário que compra um insumo, ele não consegue ter esse crédito. Depois ele vai ter um outro tributo que também incide, etc. Não só isso. São inúmeros tributos sobre a produção. Tá? O ISS... 85 no total, né? Não, mas esse 85 é todos, tá? Não, todas as taxas e tal. Né? Mas só para falar dos principais sobre bens e serviços, o maior deles, o ICMS, que é estadual. O ISS é municipal. PIS/COFINS é uma contribuição, a COFINS, que é federal. Tem outro que é o IPI. Só falando dos grandes, eu estou falando de 4 diferentes. Grande parte deles cumulativos, incidem em cadeia. Eu tenho um conflito de competência que eu não sei o que incide sobre o que. Eu vou te dar um exemplo didático, um exemplo simples. Se eu assisto um filme na TV a cabo, ela é um serviço de comunicação, ele paga ICMS, 20%, vamos supor, depende do estado. Se eu assisto o mesmo filme no Netflix, com meu celular, na TV, na mesma TV, eu estou em casa, no mesmo sofá, assistindo o mesmo filme, ele paga 2% de ISS, porque um é serviço, o outro é serviço de comunicação. Como assim? E esse eu poderia dar 500 exemplos assim, tá? De conflitos de competência. Você não sabe onde termina um, onde começa o outro, eles incidem em cima um do outro, são vários regimes, paga, etc. Né? Tá, então, assim, realmente, nossa tributação, eu posso falar de todas elas, a folha também é ruim, a renda é ruim, todas são ruins, mas só para dar um exemplo de quão ruim é a nossa tributação, por exemplo, sobre bens e serviços. Então, uma solução para bens e serviços? Solução, e aí, bom, só um agravante que tem no bens e serviços é o seguinte, mas a nossa carga tributária é mais ou menos 32% do PIB. Cerca de metade disso, pouco mais de 15%, é de bens e serviços. Eu falei dos 34 países da OCDE. Só 2 tributam mais bens e serviços do que a gente. A Hungria e a Dinamarca. A gente tributa mais bens e serviços do que praticamente quase todos os países do mundo. Nós somos campeões, tá? E a gente tributa pouco renda e propriedade, depois a gente chega lá. O que é uma consequência disso? A tributação de bens e serviços, ela não diferencia quem é pobre de quem é rico. Claro. Você compra arroz... Você vai comprar um pacote de arroz, você está pagando a mesma quantidade de tributo. Só que o pobre, ele consome toda a sua renda com as suas necessidades mais básicas, com alimento, tá? Com as coisas básicas, alimento, não sobra dinheiro. Né? Isso significa que ele consome toda a renda dele. Não consome não é porque ele é gastador, é porque simplesmente está cumprindo as coisas básicas. Ele não ganha nem o suficiente, né? Ao consumir toda a sua renda, ele paga proporcionalmente à sua renda muito mais imposto do que aquele cidadão rico que poupa grande parte dos seus recursos. Porque está pagando basicamente em bens e serviços. Pelo fato de que a grande montante da nossa tributação é sobre bens e serviços, que não é o que a gente chama de progressiva. O que é uma tributação progressiva? É aquela que tributa mais proporcionalmente quem ganha mais. Certo. A tributação sobre bens e serviços é o contrário. Ela tende a tributar muito quem ganha pouco. Como você resolve isso? Tá? Vamos separar 2 problemas diferentes. Um
é simplificar esse sistema e tornar a vida mais fácil para o empresário. E a gente está falando aqui, por enquanto, só de bens e serviços. Só de bens e serviços, olha só. E aí, tá... Vamos lá, que a gente precisa falar dos outros. Vamos falar. Como que os países desenvolvidos fazem? Eles têm um imposto só, que é um IVA. É um sistema moderno em que eu consigo aproveitar créditos e ele é mais simples, tá? A gente não consegue fazer isso. A gente não tem conseguido fazer uma reforma tributária para instituir esse sistema moderno, porque a gente esbarra em uma série de conflitos. Conflitos federativos, porque os governadores não querem perder a competência pelo seu tributo, o ICMS, conflitos, os municípios também não querem, os fiscos também não querem. Uma outra questão é que é o tema da guerra fiscal. É tanto tema para abordar que é até difícil, mas assim, de maneira simplificada, o que é? Para atrair empreendimentos econômicos, para atrair empresa para os seus territórios, municípios com ISS ou estados com ICMS dão benefícios tributários para as empresas. E aí faz a famosa guerra fiscal, né? Faz a famosa guerra fiscal. Eu atraio a empresa do meu vizinho para depois vender o mesmo produto para ele, porque assim eu ganho uma arrecadação, eu tenho algum ganho. Só que meu vizinho faz a mesma coisa, o outro faz, e eu vou proliferando de maneira predatória benefícios para todo lado. E vou criando uma verdadeira colcha de retalhos. Tá? E quem tem benefício faz de tudo para não perder. Tá? Então, todas as vezes que você tenta fazer uma reforma, ela esbarra em obstáculos. Enfim, conflitos sociais, quem quer defender os seus benefícios, etc. Então, esse é um grande problema. Tá. Vamos falar um pouquinho, então, Então, a solução aqui seria o IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Seria um sistema moderno de IVA. Tipo IVA, né? Tá. Folha salário. Fiz uma conta seguinte, um trabalhador assalariado de alta renda. Tá? O que você chama de alta renda? R$30 mil por mês. Uau! Tá? Bem alta. Muito alta. É bastante alta. Mas existem, essas pessoas estão aí. Se ele for assalariado com carteira, mais ou menos metade dessa renda fica em imposto, colocando a contribuição da empresa previdenciária, o sistema S, uma série de contribuições, colocando o imposto de renda dele, mais ou menos metade disso fica de folha. Se ele virar pessoa jurídica, que hoje está na moda, se ele for um cara do Simples, um prestador de serviço no Simples, isso cai para 10, cai para um quinto disso. Tá? Então, se de 30, 15 mil é imposto. Na outra modalidade, 3 mil é imposto. Então, todo mundo vira PJ, né? Todo mundo vira PJ. Quem ganha mais? Para pagar menos imposto do que um assalariado. O que são as consequências? Primeiro que os 50% é muito alto para padrões internacionais. Claro. Não pode ser. Tá? Você tem que tentar reduzir essa coisa. E compensar em outro lugar, nós vamos chegar no imposto de renda. É muito alto. Segundo, que ao sair e passar a ser um prestador de serviços pessoa física, ele perde uma série de defesas da legislação trabalhista, etc. e tal, além de um efeito sobre arrecadação. Um principal deles é um efeito de financiamento da Previdência. Porque no modelo ele está aqui financiando a Previdência, no outro ele não está. Então, como é que a gente resolve a questão da folha? Então, a gente vai só um parênteses, a gente vai se deparar com esse problema intensificado aí com a nova legislação trabalhista, né? Com a nova legislação trabalhista, tende-se sim a proliferar cada vez mais a modalidade de prestadores de serviços pessoas físicas. Você é jornalista, sabe o que acontece. Então, vai tender a cair a arrecadação da Previdência. Da Previdência e do Imposto de Renda. Tá? Porque é Previdência e Imposto de Renda. Certo. É bom para o empregador, dono da empresa, porque ele deixa de pagar a sua contribuição previdenciária, entre outros. É bom para o empregado, que paga menos. Paga menos e ele não vai pagar depois do imposto de renda, a gente fala do imposto de renda. Como é que a gente resolve esse problema? Reduzindo o custo do empregado assalariado e aumentando um pouco do simples, de maneira que os dois sejam mais próximos um do outro. Tá? Não pode ser um ser 50 e o outro ser 10, eles têm que ser mais alinhados. Tá. Terceiro ponto, tributação direta. Aí são duas três questões. Que você falou. O primeiro é renda, o segundo é propriedade. Tá? O que tem sido uma tendência internacional? De fato, para você ser mais competitivo, se integrar internacionalmente, é você ter uma tributação de bem e serviço mais homogênea, mais simples possível, reduzir a tributação ao nível da empresa, incluindo o custo de folha, e compensar tributando mais a pessoa física. Por que você quer tributar mais a pessoa física? Porque hoje as grandes empresas, por exemplo, você pode ter uma empresa americana que tem uma subsidiária na China, outra na Bolívia, e que pela Bolívia vende para o Brasil.
Eu não sei onde foi gerado o lucro dessa empresa. Se foi no Brasil, se foi na Bolívia, se foi na China, se foi nos Estados Unidos. E esses são os arranjos que estão aí. Tá? É muito difícil lidar com eles. Mas eu sei onde está o acionista dessa empresa. Eu sei que ele é brasileiro e mora no Brasil. Então, ou é americano. O americano mora nos Estados Unidos e ele paga lá os seus tributos. A gente faz um acordo entre brasileiros e Estados Unidos e paga lá os seus tributos. Tá? Mas, ou é alemão, que seja. Mas eu consigo identificar o acionista brasileiro que mora no Brasil, que reside aqui. Então, há uma tendência a você tributar mais a renda das pessoas físicas. Por também um segundo problema, questão. É que você começou a ter um maior foco na equidade tributária. A ideia de você ter uma tributação mais progressiva. É uma tendência também internacional. E aí, o que significa? Só para simplificar. Tá. O que isso significa? Hoje no Brasil, você tem dois tipos de renda que as pessoas recebem, principais. Tá? O primeiro são os rendimentos tributáveis, por exemplo, é o salário. Salário. Esse salário ele vai pagar imposto de renda, que são as chamadas alíquotas, que começam em 7,5% e terminam em 27,5%. São relativamente baixas. A gente tem 3 alíquotas, né? 3 faixas de... São 4, né? 7,5%, né? Tá. 15%, 22,5% e 27,5%. Tá. Tá? Essa é a chamada renda do trabalho. Por que ela é progressiva? 95% dos adultos são isentos do imposto de renda de pessoa física. Então, ela só incide nos 5% mais ricos. Que não são tão ricos assim, não. Tá? É classe média para cima. Né? Classe média. Tá? Não são tão ricos assim. Só que ela só incide sobre a renda do trabalho, das aposentadorias e aluguéis, quando é pessoa física. Você tem uma outra tipo de renda, que são as aplicações financeiras, que os muito ricos têm bastante aplicação financeira. Esses pagam alíquotas normalmente lineares, de 15%, e não as alíquotas progressivas que vão crescendo. E você tem uma terceira fonte de renda... Então, se o cara tem uma aplicação de R$1.000, ou se ele tem uma aplicação de 10 mil, de 100 mil ou de 1 milhão, ele paga a mesma coisa. A mesma alíquota, tá? Então, o de aplicação poupancinha... Não, poupança não. A poupança isenta. Poupança isenta. Isso. Mas da aplicaçãozinha de R$1.000 e de 1 milhão vão pagar a mesma coisa. Vão pagar os mesmos 15%. Ou seja, 1.000% paga, R$1.000 paga muito mais. Tem uma diferença de prazo, mas não vamos entrar em tecnicalidade, nós vamos mais confundir do que ajudar as pessoas. Claro. Mas a ideia é essa. E você tem um terceiro grupo de tributo, de renda, que são os rendimentos isentos. Como, por exemplo, o dividendo que uma empresa distribui para a pessoa física. Ela paga imposto ao nível da pessoa jurídica, da empresa, mas não da pessoa física. Tá? Por que isso torna o nosso imposto de renda pouco progressivo? Porque a principal fonte de renda dos muito ricos não paga imposto de renda de pessoa física, apenas a renda principalmente do trabalho. Tá? Então, os muito ricos, eles pagam menos impostos. Os muito ricos pagam menos impostos do que os assalariados de classe média. Como resolver? Vamos fechar, né? Para cada um, vamos resolver. Folha e salário, você já explicou, agora a tributação direta, como resolver? A tributação de patrimônio renda é você ter um modelo consistente de imposto de renda, em que ele reveja alguns benefícios tributários, tá? E ele alinhe as alíquotas entre as diferentes aplicações e entre a renda do trabalho e do capital. Basicamente aquela parte de renda dos muito ricos que paga menos imposto ou que é isenta tem que pagar algo mais parecido com a renda do trabalho. Certo. Então, rapidinho, imposto sobre grandes fortunas, faz sentido? Faz sentido. Agora, ele é um imposto bastante complexo de ser operacionalizado e ele está sujeito um pouco a alguma crítica internacional. Porque além de você tributar renda, você tem o chamada tributação sobre patrimônio. Tá? São os 3 principais grupos. Um é o imposto sobre a propriedade territorial, ou IPTU. IPTU, que as pessoas pagam. Ele é sobre o patrimônio, ou seja, sobre o seu imóvel. O segundo é imposto sobre herança. Tá? E o terceiro é você tributar o patrimônio dos muito ricos. Aí você já está tributando os muito ricos. Todos esses tendem a ter um perfil progressivo. A dificuldade do IGF, do Imposto sobre Grandes Fortunas, é como que primeiro, ele é muito suscetível ao chamado planejamento tributário, planejamento sucessório. O cara vai dividindo o patrimônio dele nas várias famílias, fazendo uso de paraísos fiscais. Então, ele é um tributo que você tem que cuidar. Muito, ele é muito complicado de ser feito. Difícil de cobrar, né? Então, mas existem soluções internacionais. Você tributar, por exemplo, a família como grupo familiar, etc. Vamos
entrar num outro aspecto, que é para quem a gente paga, né? A gente tem, no Brasil, você tem um imposto federal, você tem um imposto estadual e você tem um imposto municipal. Essa diferença de cobrança é muito grande. A gente tem um gráficozinho que eu preparei para a gente dar uma olhada. Vamos ver aqui, olha só. Isso aqui é percentual do PIB, né? Então, o PIB é 100%, aqui 31, esses, né, 2014, 2015, 2016, 31,86%, 32% e 30% em 2016, né? E a gente vê que o governo federal, desse percentual do PIB, arrecadou a maior parte, sempre, né? Independente do ano. A gente podia ter aqui um gráfico só, até, né? 21,3% do governo federal, 8,6% do governo estadual, 2,14% governo municipal. Isso aqui é o que eles arrecadam. Então, a gente nem sabe exatamente quanto paga. E aí tem essa distribuição. E aí isso aqui é para pagar as despesas. Como é que é essa questão ainda da distribuição da federação? Que é muito discutida, né? Os prefeitos, todo ano vem a Brasília na marcha dos prefeitos e vem de Pires na mão o ministro pedir liberação de recurso. Os governadores também fazem a mesma coisa. O que é isso aqui? O que significa isso aqui na nossa distribuição tributária? Isso é bom ou isso é ruim, essa divisão do jeito que é? Esse dado que você mostrou, ele é o da carga tributária, ou seja, os tributos que cada esfera arrecada. Só que para a gente entender quanto que cada esfera fica de recurso, eu tenho que entender o chamado sistema de partilha. Vou dar um exemplo. A gente fala que é o vovô, tá, o papai e o filhinho. O que é o vovô? É o governo federal. O vovô arrecada, dá dinheiro para o filho e dá dinheiro para o netinho. Tá? O pai é o Estado. O Estado arrecada e dá dinheiro para o filho. E você tem o filho que recebe recursos do pai, o netinho que recebe recursos do pai e do avô. E tem o dinheirinho lá que ele ganhou também vendendo. E tem o que ele ganhou, trocadinho, tá? Tá bom. Então você tem que olhar depois a repartição depois das transferências, tá? Quando eu olho depois das transferências, o que acontece? Os estados, que ali era mais ou menos o 8,5%, eles empatam. Quer dizer o seguinte, o tanto que eles recebem de dinheiro do pai é o tanto que eles passam para o netinho. Ficam mais ou menos iguais. O avô perde, tá? E passa mais ou menos 5 para os municípios. Os municípios saem de 5 para 7 depois que recebem dinheiro dos estados e do governo federal. Como que eu avalio essa repartição? Eu acho que do ponto de vista das experiências internacionais, ela está bem equilibrada, que é o que a gente chama de equilíbrio vertical. Tá? Que é vertical essa história do netinho, do pai e do vovô. Que tem a ver com as despesas, né? Tem a ver com as esferas, tá? Federal, estadual e municipal. E também com as despesas, quem com as paga suas o quê, né? Com as competências. Por que o governo federal fica com um volume tão maior? Porque, na verdade, não é tão maior depois que eu pego as transferências. É porque ele tem uma maior despesa do Estado brasileiro, que são as despesas de transferência de benefícios previdenciários e assistenciais. Então, depois que você tira isso, que é dinheiro que entra e sai, volta para o bolso das famílias. Depois que você tira essa grande despesa, que são transferências para as famílias, fica mais ou menos equilibrado os três. Eu não acho que esse é o grande problema. O maior problema é o que a gente chama de desequilíbrios horizontais. Por que horizontais? Que são desequilíbrios entre os entes, entre as unidades de um mesmo ente, da mesma unidade, entre os estados e entre os municípios. Tá? Então, se eu dizer, a parte do bolo que fica o governo federal, estadual e municipal, eu acho que está bem distribuída. O problema é que entre os estados, tem estados como o DF, que ficam com recursos per capita muito mais altos do que estados como Alagoas, como o Maranhão, como o Piauí. Então é aí que está o problema. Esse, para mim, é o grande problema. Tá? É o que a gente chama de desequilíbrios horizontais. A mesma coisa acontece com municípios. A gente resolve a questão tributária brasileira com uma grande reforma ou com reformas pontuais, Rodrigo? Aí é uma questão de tática. O que é importante é dizer o seguinte, é saber onde eu quero chegar. Qual é o sistema tributário que eu quero ter? Eu quero um sistema tributário que é um IVA moderno, eu quero resolver o problema da folha, eu quero ter um novo modelo de imposto de renda. Esse é meu ponto de chegada. Eu posso chegar a isso fazendo uma ampla reforma, vai depender da minha correlação de forças, vai depender da minha legitimidade de tocar essa agenda, ou eu posso fatiá-la para chegar nesse mesmo ponto de chegada ao longo dos anos. Mas eu tenho que saber onde eu quero chegar. O nosso problema é que a gente está fazendo coisa que não é reforma fatiada. São medidas pontuais, que não conversam entre si. Então, eu faço uma coisa aqui que não conversa com cá. Eu faço uma coisa que é um pouco
Isso não é uma reforma fatiada. Reforma fatiada, eu tenho que ter um ponto de chegada. Rodrigo, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Esclareceu bastante. Foi um prazer e estou à disposição aí para novas conversas. Tá ótimo. E agradeço também a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Participe da Agenda Econômica. Fale conosco pelo 0800 6122 11 ou pelo WhatsApp 61, que é o código de Brasília, 999 66 16. O programa está também em nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Até o próximo Agenda Econômica.